50 fatos sobre mim? A Joyce diz que é uma trend antiga, mas que eu preciso fazer. 71 anos. Gêmeos: Antônio Firmino, Luiz Carlos, Maria Elisa e Paulo César. E temos também na família uma irmã que a gente trata assim do coração, mas foi uma irmã de criação que o destino nos deu, que é Eliane Salgado, que hoje mora em Araucária. André e Joyce. Nasci na Vila Caiubi, na rua G, número 1, no acampamento Caiubi, na Vila Harmonia. A infância da nossa região, ela era mais ou menos comum a todos os meninos daquela idade. Tínhamos as aulas, no meu caso, pela manhã, e à tarde a gente tinha período livre. Quando eu não tinha aula pela manhã, ou então quando mudava o período, que a gente começou a estudar à tarde, por exemplo, a gente passava, eu e os meus irmãos, passávamos o período ajudando o meu pai na padaria. Acho que como todo sonho de jovem, juventude, criança e tal, era ser jogador de futebol. Jogador de futebol, porque se veja bem, eu nasci em 1953. Em 1955, o Clube Atlético Monte Alegre, chegou no máximo do topo que um time do interior podia chegar, que foi ser campeão paranaense. Então aquilo por pelo menos umas 2 décadas, ele era motivo, era motivação que assim, você ser um jogador de futebol, porque aquilo era exemplo, assim, era recente o exemplo. Então, com 15 anos, eu jogava no time do Cama, como infantil, juvenil, a gente jogava no time do Cama. Então, era uma aspiração. O primeiro trabalho eu tive, eu acho que aos 12 anos de idade, a dona Edi Moquentin chegou pro meu pai, pro Gibi, lá na padaria, e falou assim: ó, seu Gibi, eu tenho um monte de revistas que nós assinamos tais e tais revistas, tais e tais periódicos, e isso aí está me entulhando lá, e eu sei que a gente poderia de repente pôr à venda. Aí ela perguntou: será que o Zezinho e mais o Nenê não poderiam negociar, vender essas revistas? Aonde? Nas repúblicas, nos hotéis, na frente do cinema, enfim. Então o que aconteceu? Daí meu pai abraçou essa causa e falou assim: não, tudo bem. Quer dizer, ele ia arranjar uma ocupação para a gente ia ter o que fazer, de deixar de incomodar por um tempo, e a gente fazia essas vendas das revistas. Então a gente pegava na casa dela todas aquelas revistas assim, de boa conservação, a gente pegava e saía a vender. Então só que antes da gente vender, a gente lia quase todas elas, pelo menos as partes mais interessantes, para depois então a gente se dirigir às repúblicas, aos hotéis, então os pontos que a gente achava que seriam então pontos de venda. E a gente colocava essas revistas à venda, logicamente que por um preço muito inferior, porque ela estava descartando, né? Mas mesmo assim tinha interessados. E daí a gente pegava a féria do dia, e quando devolvia as revistas que não vendeu, e a féria. Daí ela nos repassava um percentual que eu não lembro exatamente quanto que era. Mas a gente ficava feliz de estar fazendo alguma coisa. Dentro da minha formação, de maneira geral, foram os primeiros professores, a dona Glorinha, a dona Eloá. Mas depois, à medida que fui me desenvolvendo, fui me inserindo no contexto social, o que me ajudou muito assim, foi o período de escoteiro. No escotismo, então, eu convivi com pessoas assim, muito importantes, formadores de jovens, muito importantes. E eu lembro agora assim do Aguinaldo Xeremeta, que era um chefe escoteiro, e nós, os meninos, todos aprendemos. E também quando a gente conviveu com o seu Bolivar Caetano Mendes, que ele era o professor, ele era um treinador das crianças, né? Então também o Paulo Martins de Godoy, que era o coração. Então essas pessoas ajudaram a formar assim o nosso caráter, nosso desenvolvimento, inserindo então dentro do contexto social da vila. Mas olha, a minha comida preferida, desde que tivesse farinha de milho, tava de boa. Então o virado de ovo, feijão com farinha, tá? Essa era... A bebida preferida. Não, quando criança a gente não tinha bebida preferida, mas a gente sempre utilizava, quando a gente ia nos piqueniques lá na segunda ponte, a gente sempre levava
umas garrafonas de plástico e tal, a gente levava com limonada, com suco, com tangue, era o que tinha, né? E nem sempre era gelado, mas era o que tinha. Essa era a bebida pra gente nessa época, né? Eu acho que Paul Simon e Art Garfunkel, então, marcaram, assim, os dois, essa dupla marcou bastante, e com músicas que são conhecidas, como Song of Silence, Mr. Robinson, etc. E também o Milton Nascimento, né? O Clube da Esquina. Então essa formação era da época, né? Ela não era assim tão amplamente divulgada, mas eu aprendi a gostar, aprendi também Bob Dylan, Like a Rolling Stone, Mrs. Tambourine Man, Blowing the Wind. Também o Belchior, ele fez parte desse período, assim, dos anos 70 em diante e tal. Há tempo, muito tempo, que eu estou longe de casa. E nessas ilhas, cheia de distância, o meu blusão de couro se estragou. Ouvi dizer da rapaziada que aquele amigo que embarcou comigo há muito se mandou. A parte do livro, então, que me marcou bastante, assim, foi Hermann Hesse, né? Então, alguns livros, assim, importantes, não foram necessariamente os livros de autores em português, mas, então, Hermann Hesse e A Metamorfose de quem? Kafka, né? Franz Kafka, Albert Camus, O Estrangeiro. Então tem, assim, algumas coisas que marcaram profundamente. E dentro da área, assim, mais da diversão e tal, a marca mais descontraída, eu diria que o Dalton Trevisan me influenciou bastante, inclusive na minha escrita. Assim, com aquelas divagações e coisas do absurdo, né? Não, sério, eu não tenho a predisposição de gostar. Mas, assim, filmes, Canhões de Navarone, Ponto del Rio Quay. O quê? Anthony Quinn, o Canhões de Navarone foi um clássico, né? Então, a gente tinha, e alguns faroestes também, mas tem coisas que marcaram, né, assim, profundamente a história da gente, né? E isso acaba até trazendo para o teu comportamento, para o teu jeito de ser, algumas coisas que você achou interessante, importante, né? Que você viu nesses filmes e tal, né? A minha formação no primário foi no grupo escolar Manuel Ribas, né? Depois do grupo escolar eu fiz admissão ao ginásio, que a gente fazia era um teste para você entrar no ginásio, daí faria até a 4ª série. E depois fui para a escola técnica em Curitiba para fazer o nível médio, né, que era a Escola Técnica Federal. Eu fiz eletrotécnica. E daí, nesse mesmo período, em 70 e em 74, eu fiz cursos. Daí, quando entrei eu fiz concurso e entrei na Petrobras, daí eu fiz vários cursos na área técnica, na área de caldeira, na área de geração de energia. E isso veio somar com aquilo que eu estudava na escola técnica, que era a parte de geração de energia, distribuição de energia, montagem, etc. Então, dentro dessa área técnica, foi direcionado fundamentalmente na parte da eletricidade. Daí, mas depois já deu uma certa formação, pelo meu desenvolvimento com as letras, né, e tal, me interessou fazer depois, já com idade mais, foi em 2006, eu fiz então marketing, né, seria a graduação, e depois eu estudei então a parte de jornalismo digital, né, que me ajudou também a formação da comunicação. Então tudo é letra, tudo na vida, tudo é letra, tudo é palavra, e a comunicação, na verdade, é o seguinte, não é o que você fala, é o que os outros entendem. Uma professora, a Dona Maria da Glória Salem, a Dona Glorinha. E um professor foi um professor de português, o sobrenome dele é D'Agostin, na escola técnica. Era um professor assim, muito exigente, e
assim, isso é importante, essa cobrança, a exigência de um professor, porque você acaba gostando ou dispersando de vez. Então, mas eu acho que assim, o gosto pela literatura, que me leva, que me faz caminhar dentro da história, esse gosto, esse conhecimento pelo idioma, pelo falar e pelo comunicar. Olha, esporte eu fui bastante diverso, assim, eu joguei basquete, na verdade eu comecei a jogar futebol de campo, né, porque o futebol de salão era o chamado futebol da bola pesada, também pratiquei, fiz um pouco de atletismo, joguei basquete, joguei vôlei, então eu gostava de tudo isso. Então nos Jogos da Primavera, por exemplo, às vezes, teve uma vez que eu fui em 3 modalidades, então assim, tipo assim, eu precisava meio garantir, né? Precisava viajar, então eu jogava meio de tudo. Pois olha, num lugar onde você tem, numa vila, que você tem vários Josés, entende? Você tem o José Pitoco, José Aparício, José Tirano, o José Padeiro, ele tinha que surgir da minha origem, então dentro dos Josés que tinham na vila, eu era o José Padeiro, quer dizer, antes de ser o filho do Gibi, eu era o Zé Padeiro. Cantor, eu gosto bastante, assim, dentro do que ele faz, do que ele fazia, do Freddie Mercury. O cantor, a imposição da voz, o jeito, sabe? Assim, essa marca, né? A cantora, ainda tenho bastante cantoras, assim, da minha predileção. Mas a Evinha, que era do Trio Esperança, a própria Elis. Então, essas cantoras tinham a mensagem, porque a cantora em si, cantar é uma coisa, mas a cantora, quando interpreta, é outra coisa. Então, essa diferença. Então, às vezes a cantora, ela tem um vozeirão, transmite tudo, mas a interpretação, por exemplo, que a Elis deu no Falso Brilhante, no Trem Azul, então, a interpretação que está atrás da cantora, ou está junto com a cantora, essa aí é o que marca. Então, eu acho que a cota de gato, eu tive tudo que eu tinha direito. Quando a gente era criança, a gente tinha, sei lá, uns 10 gatos, né? Sempre com gato na casa e tal. Mas hoje, a minha predileção, eu gosto de cachorro. Entendeu? Eu acho, assim, eu convivo, assim, eu consigo tratar, consigo interagir com alguns, né? Com alguns, porque tem uns que não dá para lidar. Pescaria em alto mar. Pois olha, dentro da minha formação familiar, nós temos várias pessoas que são chamados de acumuladores. Então essas pessoas, meu pai, até hoje algumas pessoas brincam, né? Que o paletó dele, ele tinha os bolsos esticados, porque ele tinha tanta coisa que ele às vezes estava na rua, estava em algum lugar, ele falou, isso aqui eu não vou jogar fora porque eu posso precisar, essa tal coisa eu posso precisar para fazer alguma coisa e tal. Então acho que essa parte do acumulador é inerente, você acaba fazendo mesmo, sabe? Entende? Já, eu tive um acidente em 1976, eu tive um acidente lá em Campinas, na Petrobras, na verdade em Paulínia, porque a refinaria é em Paulínia. Eu levei uma queda numa escada e tive rompimento de ligamento de tornozelo. Mas isso, graças a Deus, no momento que eu caí, por causa que eu estava fazendo uma dosagem de produto químico num misturador lá, e aí deu um respingo no olho. Porque o respingo não seria problema, mas na hora do apavoramento eu acabei caindo da escada. Deu uma altura de uns 3 metros mais ou menos. Daí, como o pé estava torcido, torceu o pé, aí não houve ruptura total, mas houve ruptura de ligamentos. E agora eu uso tornozeleira nos 2 pés, hora num, hora no outro, porque eu não lembro qual pé que eu machuquei naquela oportunidade. O maior susto, eu acho que o maior susto que nós tivemos foi uma sequência de fatos naquele período do incêndio.
Porque o susto é uma coisa que ele te tira, te desequilibra, e no período do incêndio a gente não conseguia a normalidade, porque a gente não sabia a extensão, a gente não sabia que tinha chegado o incêndio lá em 1963. Em 1963 a gente sabia que o incêndio tinha chegado na vila, mas aqui o susto ele era progressivo. Então cada dia você ia acumulando, né? Então se você tivesse algum problema de ansiedade, alguma coisa dessa natureza, provavelmente teria sido pior. Mas como criança, então a gente não conseguia encasquetar o problema que estava acontecendo. Então foi um susto que foi acontecendo e foi progredindo. E da mesma forma que foi progredindo, ele sumiu. Acabou o fogo, acabou o medo e acabou o susto. A memória mais marcante de Telêmaco Borba. Assim, eu lembro que quando eu estudava no Wolf Clabin, eu vinha da Vila Caiubi até o Wolf Clabin, que fica ali onde é hoje ainda, na Avenida do Paraná. Então, naquele momento, eu acredito que ali nos anos 60, no final dos anos 66, 67, por aí, eles estavam asfaltando ali. Então eu saía da Vila Caiubi, chegava no bonde aéreo da Estação da Harmonia, passava o bonde, chegava na Cidade Nova, chegava em Telêmaco Borba, né, e cruzava a Avenida Paraná inteira. Então aquilo era uma maratona diária, né? Então ali eu passava sede, eu passava fome, passava cansaço, e nesse momento eles estavam asfaltando. Eu lembro um dia que alguém parou e deu um movimento grande e tal, que disse que alguém movimentando a areia, disse que tinha achado um diamante ali. Tinha o saibro, tinha as pedras, tinha a areia, aquela composição básica da camada de asfalto, né, que antecede o asfalto. Então, assim, o fato que marcou ali na cidade foi esse período que era uma coisa nova, né? A gente morava num acampamento no meio do mato e você estava vendo um lugar que estava chegando asfalto. Eles falam assim, nossa, o que é isso, né? Que progresso que é esse que está chegando asfalto aqui? Então é uma coisa que marca, que você está na cabeça. Eu acho que a história do canal que eu mais gostei de contar, eu acho que ainda é do cemitério, sabe? Porque ela é uma história que ela vai ser contada por várias vezes ainda. Então a gente pode expandir mais o tema, porque nós temos o tratamento no primeiro momento, que é a parte da saudade, no momento que se fala da história, e a gente pode entrar num período de pesquisas ainda. Então muitas coisas, então é um leque muito grande, e ele vai se disparando de várias formas. Então ele não é estanque, é um assunto que não é estanque, ele vai progredir por muitos anos. Então agora, com o fato de ter sido tombado como patrimônio histórico e cultural, então provavelmente virão ainda muitas outras peças de pesquisas e a ser tratada com todo carinho. Então eu acho que assim, foi um vídeo que deixou marcado, e ele pode progredir em cima disso. Essa pauta pode avançar ainda. Eu acho que o vídeo mais desafiador, e eu quero que apareça mais ainda desafiadores, eu acho que foi o de Telêmaco Borba, porque eu estava num processo de tratamento de saúde, né? E ele veio assim, juntou a necessidade de fazer o vídeo e a necessidade de eu me entreter com alguma coisa. Eu precisava deixar o meu tratamento em segundo plano. Então ele precisava ficar menos importante do que o vídeo, né? Porque eu não podia, se eu ficasse contido no espaço, que é o lugar que a gente ficava lá em Curitiba, lá para descanso, por exemplo. Então, ali se eu não tivesse saído para fazer as pesquisas, a gente passaria muito mais tempo com pessoas falando da mesma coisa, dos mesmos problemas, e isso seguramente não seria importante. O fato de ter desviado para a pesquisa, ele foi desafiador, porque nós andamos em vários lugares, vários pontos, né? Então a pesquisa ajudou, então o desafio ele foi positivo nesse sentido. Eu gosto de visitar bastante lugares em Telêmaco Borba, mas um lugar que eu sei assim que ele é pouco visitado e não é lugar de visita é o Centro de Formação do Padre Egídio. Então ali é um lugar, é um morro,
é quase como se fosse o Monte Tabor, né? Então é um momento assim de reflexão. Então é um bom lugar para visitar, um bom lugar para reflexão, para clausura mesmo, clausura, né? E para melhorar a parte espiritual, o crescimento espiritual. É um lugar bom. Existem muitos lugares, né? Hoje aqui eu estou à beira do Rio Tibagi. Então eu nunca tive muito assim. Eu gosto, mas eu tenho um certo receio, né? Eu tenho uma certa preocupação. Então eu prefiro lugares calmos, né? Assim, zen. Então esses lugares assim que eu até recomendo. Eu acho que o podcast que a gente fez lá na casa do artesão, né? Não, da Origens. Do Museu Origens? Então, acho que acho não. Esse deu um start, porque ali a gente se posicionou como informação, né? O canal Prosa de Monte Alegre, nesse podcast, nesse bate-papo, nessa roda de conversa, a gente trouxe então a história de Monte Alegre na origem. Então, a Origens, né? Como eu tive um período na Fazenda Monte Alegre, eu convivi com os holandeses. Então, eu tive assim me atraía a cultura holandesa. Então, esses holandeses, eles chegaram nos anos 50, ali na Fazenda Monte Alegre, e eles vieram para fazer, então, o fornecimento de laticínios, leite, laticínios, tal. E eu convivi por um tempo com eles, com esses holandeses. Inclusive tive um amigo, o Johannes, que me fez assim despertar, né? De eu tentar imaginar como que é essa cultura, como é que é essa história dos diques, como é que é a história desse povo que empurrou o mar para dentro, né? Com pouca terra eles conseguiram se desenvolver. Entende? Então é uma coisa que naquele momento me atraiu. Entende? Mas eu tenho vontade de conhecer a Grécia, conhecer a região, assim, a parte dos meus ancestrais, que é a Alemanha. Mas quando criança, quando jovem, me atraía assim a cultura holandesa. Eu acho que pintura. Teve um período que eu fazia pintura. Entende? Então, só que é como uma poesia. Você termina de fazer uma poesia e dá vontade de jogar no lixo. Porque você está fazendo uma pintura. E quando você termina de fazer, você fala assim, o que eu fiz, né? Entende? Mas enquanto você está na ideia, maquinando, arquitetando o que você vai fazer, você tem uma aspiração. Mas daí, à medida que você vai invadindo, terminando, caminhando em cima dessa, vamos dizer, de uma tela, o risco de você jogar fora é muito grande. De você, que eu digo eu, né? Então, isso eu tive um momento que eu tinha as telas, eu fazia pintura, e todas elas dizem fim. Sim. Olha, eu gosto do verão, sabe? Eu gosto do verão. Mas ele tem algumas coisas que diferem. Por exemplo, no caso do inverno, que no inverno você tem uma culinária mais diferenciada. Então, mas ainda é a estação preferida, ainda é o verão. Apesar que eu, branco, como eu sou descendente de ancestrais alemães, eu não me dou muito bem com o sol. Então, nós temos caminhado, né? Nós temos caminhado, eu e a minha esposa, e a gente fala assim, nossa, como nós somos assim, privilegiados de estar caminhando numa cidade que a gente viu crescer. Então, hoje, a cidade está assim, num desenvolvimento assim, tão interessante, que a gente comenta assim, puxa, que pena que meu pai não está vendo isso, que pena que fulano, que já não mora mais aqui, ou que normalmente pessoas que já faleceram. Então se pensa assim, o quanto de desenvolvimento que a gente vê, e a gente acha assim interessante por causa das tecnologias que estão sendo incrementadas, né? Então a gente que viu construir um prédio, que viu construir uma represa, e as tecnologias, os equipamentos que eram disponíveis na época, hoje as coisas são espetaculares. Então, dentro desse contexto da cidade, o que me empolga
é de ver uma cidade desenvolvendo com prédios, com cultura, né? Não obstante, às vezes, as pessoas não contribuem, né? Porque você vê muita coisa desagradável, como sujeira, como serviços assim, que não tem qualidade. Mas isso a gente vai vencer, né? Acredito. Espero que sim, né? É que à medida que vai passando o tempo, essas tradições assim de festa de igreja, esses encontros comunitários, isso eu acho fundamental, sabe? Eu acho coisas assim, vamos lá, que nem a cultura gaúcha, né? Esses galpões. Eu acho que essas coisas são muito importantes, porque essa cultura traz a música, traz a culinária. Então, e um pouquinho, alguns resquícios desses encontros comunitários, você ainda encontra nas igrejas, nas festas de igreja, que é uma coisa importante, que é a preservação. Normalmente quando eu faço uma poesia, eu entendo que tem que ter uma mensagem. Tem que ter uma mensagem. Mas eu não faço a poesia na hora. Mas eu parto de uma mensagem, eu parto de uma arquitetura, eu monto, tipo assim, eu posso montar o tipo de um esqueleto. Aonde que eu vou falar e quando que eu preciso colocar essa mensagem. Às vezes a mensagem vai ficar de forma subjetiva, porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer, às vezes, com metáforas, às vezes, comparações. Então eu trabalho, essas coisas que eu trabalho na poesia, eu faço dessa forma. Eu parto de uma ideia, eu preciso fazer essa ideia chegar num ponto. Então eu não sei dizer que tamanho que vai ser a poesia. Eu não tenho essa ideia, assim, vai ser desse tamanho, mas a arquitetura é assim. Eu faço a projeção dela. Eu não faço uma escrita, uma poesia do nada. Eu parto de uma ideia. E essa ideia que eu tenho que passar, eu tenho que vender essa ideia. Qual que é essa ideia? A respeito de um acidente, de uma morte, a respeito de um amor, de uma saudade. Então eu parto disso. Né? Para eu escrever isso, daí eu começo a montar algumas frases e vou escrevendo. Então, por exemplo, com o computador, ele facilita dessa parte, porque você vai fazendo o que chama assim um brainstorm. Se junta bastante coisa, está dentro daquela linha de raciocínio. E a tua mensagem vai ter que ser dessa forma. Porque você não pode ir assim, de maneira mágica. Eu faço, então eu tenho que começar, às vezes dar uma viajada, mas eu tenho que entrar na mensagem, no texto, na frase que eu quero fazer, né? Por exemplo, eu vou dizer para você assim, os caminhos seguem um brilho. Os caminhos seguem um brilho. Então, se você passar por um lugar e ver duas estradas de ferro, uma estrada de ferro aqui e outra aqui. Então, a hora que você vê que uma dessas estradas de ferro ela está sendo usada com mais frequente, ela não tem ferrugem nos trilhos da estrada de ferro. Então significa que existe trânsito, existe brilho. Então aí já tem uma mensagem. Então o risco de eu entrar numa estrada de ferro que está enferrujada é por aventura, né, e assim, por risco meu. Então essa é uma proposta. Que eu posso fazer uma poesia a partir disso. Então, se você tiver que buscar alguma coisa, então tem que ser brilho, tem que ser boas ideias, tem que ser bons exemplos. São duas coisas que eu sinto quando eu estou fazendo uma mensagem, ou, né, logicamente com o trabalho da Joyce e tal, são duas coisas que eu sinto. Eu sinto tenho orgulho e eu tenho um respeito, porque o que eu digo respeito? No sentido assim que eu não sou melhor que ninguém. E essa parte eu respeito. Eu sou apenas a comunicação, o mensageiro. A mensagem que está contida é outra história. Então eu sinto orgulho porque eu preciso levar essa mensagem. Ponto. Agora eu não me engrandeço, mas eu acho assim, a importância da mensagem. O mensageiro e a mensagem. Então eu tenho orgulho, mas o respeito que eu tenho é porque eu não sou mais importante. Entendeu? Eu não preciso aparecer. O que tem que aparecer é a mensagem. Aos 71 anos, eu me sinto, assim, em crescimento. Entendeu? Uma coisa interessante. Eu
eu queria que alguém me pusesse uma pedra na cabeça, né? Tipo, tá bom até aqui. Então, quando aos 71 anos eu consigo contar alguma coisa, eu consigo mostrar o que eu aprendi, eu consigo mostrar o meu lado cristão, eu consigo me desenvolver. Então, essas opções que me trouxeram até aqui. Então, o que eu faço até hoje, assim, não imaginava, por exemplo, não imagino que eu daqui 7 anos estarei com a idade que meu pai faleceu. Entendeu? Eu tenho a graça de Deus nas coisas que faço, mas eu imagino que a gente está aprendendo cada dia, e eu acho que tudo que você faz vai ser tirado de lição. Então eu entendo que esse caminho que eu estou fazendo, eu não quero ser exemplo para ninguém, sabe? Eu não pretendo isso aí, não mesmo. Entendeu? Eu preciso ser melhor que eu. Eu preciso ser melhor que eu. Melhor que ninguém, não me interessa. Então essa é a minha posição, entende? Então eu sigo fazendo isso. Eu sei que posso melhorar. Eu sou, assim, por natureza, uma pessoa teimosa, mas às vezes me abalo com algumas coisas, mas o fato de estar completando aí esse ano de 2025, com a graça de Deus, 72 anos, então eu me sinto assim feliz pela minha esposa, feliz pelos meus filhos. Eu acho que eu me completo com as coisas que eu vou realizando no dia a dia. Amanhã é outro dia, amanhã eu vou fazer outra coisa. Eu tenho alegria de ter a minha casa, de ter a minha família, e talvez até me faça uma pessoa limitada. Mas assim, nas minhas viagens, elas não têm distância. Não tem distância, e é isso. Eu acho que o tempo é uma medida. O tempo é uma medida, e você tem que, a tua métrica, a tua régua, você faz acompanhar também. Se inventa a tua métrica, se inventa. É assim que faz. Então, eu fui convidado para vir aqui à margem do rio Tibagi, esse dia 21 de fevereiro de 2025, falaram que eu iria responder algo próximo de 50 perguntas, mas eu acho que foi mais de 50 perguntas. E daí, com relação a essa beleza do rio, eu vou ser bem franco, eu nunca imaginava a importância do rio Tibagi. Eu nasci à margem direita, nasci na fazenda Monte Alegre, e hoje moro à margem esquerda, como nós estamos aqui à margem esquerda do rio Tibagi. Esse riozão com 550 quilômetros, que vai até chegar ao Paranapanema. Então eu fiz uma poesia, porque quando eu achei que esse rio estava em processo de degradação, assim, poluição, daí eu fiz uma poesia, e dessa poesia daí surgiu uma música. Vamos cantar! Fechando a janela deste dia, vejo o velho rio Tibagi. Daí a gente coloca então depois, no final desse vídeo aqui, a gente coloca então essa música, a música de minha autoria, uma homenagem ao caudaloso, lindo, maravilhoso rio majestoso Tibagi. Às vezes tudo desolado, cumpre a nós seguir sem medo. Será que vai sair a voz? Mergulhar no braço desse rio sagrado. Oh, Tibagi, histórias leva, segredos que ele esconde, revela entre pedras e correntezas. Canta o rio nossas tristezas. Pescador lança a linha ao vento, esperança corre contra o tempo. No reflexo do céu caipira, o rio mostra a alma insumissa.
Quando a noite cai serena, o Tibade canta uma canção amena. Das margens ecoam memórias de amores, perdas e vitórias. Tibade histórias leva, segredos que ele esconde, revela entre pedras e correntezas. Canta o rio nossas tristezas.